Faz o que você achar melhor. Essa frase sozinha poderia ser muito boa de se ouvir, né? A gente já ouviu com certeza em algum momento da nossa vida. Ela traz ali uma liberdade, traz uma autonomia, um poder, não é isso? Mas na prática a gente sabe que muitas vezes ela vem carregada de uma coisa, digamos ali nas entrelinhas, invisível, como se fosse uma armadilha, né? Imagina que você está ali sentado na mesa com seu marido, com a sua esposa, vocês estão falando sobre o que vocês vão fazer durante as férias, ela escuta ou ele escuta todos os argumentos com muita atenção e no final dá aquele sorriso meio torto, de canto de boca e diz: "Ah, faz do seu jeito, eu não vou me meter não." Ou "Faz o que você achar melhor." Foge, Bino, que isso é cilada. E agora eu entreguei minha idade, né? Apesar do que foi dito, você vai reconhecer ali pelo tom, pelo olhar e até mesmo pela pausa depois da frase, e você vai saber que isso tem outro significado, né? É algo como: "Eu não estou de acordo e eu espero que você mude de ideia." E aí vem a dúvida que corrói todo mundo, né? Será que eu estou errado? Será que eu estou decepcionando a outra pessoa? Será que vale a pena manter a minha escolha? Em segundos, você não está mais decidindo sobre o que você quer fazer, o que você acha certo ou o que você acha errado. Você está decidindo o que você vai fazer para evitar o desconforto emocional de desagradar alguém que é importante para você. E isso, na psicologia, é chamado de psicologia reversa emocional. É uma forma bem sutil e muitas vezes até inconsciente de influenciar e manipular outra pessoa para que ela tome a decisão sem que você fale abertamente o que você quer. Meu nome é Bruno Ribeiro, eu sou coach e ajudo as pessoas a se desenvolver, a autodisciplina, foco, a construir os melhores hábitos para transformar a vida, com mais foco, com mais produtividade, com leveza. E se você é novo por aqui, não deixe de assinar o canal, já ativa as notificações para você receber toda semana um conteúdo novo, exclusivo, que vai te tirar da zona de conforto e vai te dar aquela energia que às vezes é exatamente o que você está precisando para parar de procrastinar e para agir de verdade em direção aos seus objetivos. Se você preferir, também pode acompanhar a gente pelos outros canais que eu vou deixar aqui na descrição do episódio, independente de onde você esteja assistindo. Tem momentos em que a gente muda de ideia e a gente nem entende muito bem o porquê, né? Uma frase vaga, um olhar ali meio que mais demorado, tudo bem, que parece um alerta pra gente, né? Pronto, alguma coisa dentro da gente já tá ali recalculando, né? Essa mudança, ela não vem da razão, ela vem de um lugar muito mais antigo, do medo de decepcionar. Não é sobre manipulação explícita, é sobre sutileza emocional, sobre relações em que a opinião do outro pesa mais do que ela efetivamente deveria, né? E isso também é sobre como esse peso vai moldando as nossas escolhas quase sempre sem que a gente perceba. E por que isso acontece? Porque agradar garante ali, de certa forma, a segurança. Durante séculos, se você não fosse aceito pelo grupo, era ali uma questão de vida ou morte, né, dentro da sua tribo. O nosso cérebro aprendeu a associar a aprovação com proteção. Até hoje ele reage como se fosse um alarme aí, quando ele sente que tem ali alguma possibilidade de rejeição, mesmo que seja uma interpretação simples, né? Porque também o nosso corpo lê ameaças de forma sutis, né? O tom de voz, a pausa antes de uma resposta, um suspiro que às vezes ali escapa, um sinal, um olhar. Pequenos sinais já ativam a nossa amígdala cerebral, lembra? Aquela parte responsável por reagir ao perigo, a parte mais emocional, mais instintiva. Mesmo sem ter um risco real, o nosso corpo já responde com ansiedade e tensão. Porque a gente também aprende desde cedo a evitar o conflito. Se na infância agradar era a única forma de manter a harmonia, ou de ser percebido, de ser visto, ser ouvido, às vezes até de ser amado, a tendência é que a gente se adapte ao desejo dos outros, e isso vira uma resposta automática, um reflexo emocional. Pesquisas feitas ali desde os anos 80 mostram que para muitas pessoas o desconforto de imaginar que elas podem desapontar alguém importa mais do que a satisfação de simplesmente agradar. Um estudo desenvolvido pelo psicólogo americano Aaron Beck, ele mostra que pessoas que têm traço alto de sociotropia experimentam forte preocupação com o que os outros pensam, evitando críticas ou até mesmo rejeição, mais do que buscando a aprovação ativa, né? Outros estudos eles também confirmam que esse traço está associado a sintomas de depressão, de estresse, justamente porque quem vive com medo de ser ali desaprovado, né, de ser julgado, acaba ficando muito mais exposto ao peso emocional das expectativas dos outros, né, as expectativas alheias. Para trazer um pouco mais de clareza, eu vou trazer aqui uma metáfora. Imagina aquelas marionetes, né, que você controla ali com a mão, né, tem os fios,
E você não precisa fazer muita força para mover, né? Basta que você leve ali um fio para uma posição, ele já vai levantar o braço, a perna. Agora troque esses fios por expressões sutis, frases ambíguas, ou até mesmo sarcásticas em algum momento, ou até o silêncio, aquele olhar. Com certeza a direção da sua resposta ela vai mudar, mesmo que você não perceba. E sabe o que é mais interessante? Nem sempre quem segura esses fios, né, quem está manipulando ali, faz isso por mal. Geralmente essas pessoas também não percebem que elas estão fazendo isso, né? Essas dinâmicas elas se constroem devagar, em pequenas concessões diárias. Deixa quieto, aqui é melhor não bater de frente. De repente, você já não sabe mais se você está escolhendo uma decisão, uma ação por si só, ou para agradar alguém e manter tudo ali na calmaria, né? Quer ver alguns exemplos que talvez você até já tenha vivido ali no seu cotidiano? No trabalho a gente tem aquele, fiquem à vontade para discordar, né? E às vezes é o chefe que fala isso. Só que aquele olhar firme ou a postura dele fechada já travam você ali, né? Já mostram o contrário. E você nem sempre vai discordar e vai pagar o preço por isso, né? Com a família, tudo bem, se você acha que é melhor assim. E, obviamente, isso ali vem carregado de um julgamento disfarçado de neutralidade, e o efeito é o mesmo. Você acaba hesitando e duvidando até da sua própria ideia, né? E no relacionamento, você ouve coisas como, você decide, faz o que quiser. A frase que parece ali liberdade, né? Mas o clima de cobrança é muito grande, né? No fundo, a mensagem real é, toma a decisão certa segundo o que eu espero, né? Esses momentos, eles não parecem importantes, mas eles são. Porque é aí que a gente começa a se afastar das nossas decisões, começa a se afastar de si mesmo, um passo de cada vez. Mas por que esse afeto ele acaba virando uma armadilha emocional? Essa assimetria emocional, ela se instala em relações com laços fortes, como relações familiares, casamento, namoro, justamente onde tem mais confiança, né? E aí surge aquela sensação de, eu tenho que pisar em ovos, né? Não por maldade, mas por um desequilíbrio. Você quer manter o vínculo, você quer evitar frustrações alheias, só que ao fazer isso, você sempre ensina o outro o quê? Olha, você tem o poder sobre as minhas decisões. Aquela pressão silenciosa funciona e ela vai se repetindo, né? E essa lógica não se trata de cortar laços ou virar alguém insensível para o outro, né? Mas de aprender quando isso estiver acontecendo, e isso vai acontecer, eu já te garanto, pouco a pouco você vai aprendendo a ser você mesmo e evitando e colocando ali os seus limites, né? Um detalhe essencial é que o poder dessa psicologia reversa ele não está só no conteúdo das frases, mas na forma como elas também são entregues, né? O mesmo faz como você achar melhor, ele pode soar como algo libertador, autonomia, né? E ele também pode ser um julgamento ali disfarçado, né? Esse duplo sentido, ele não é por acaso. O nosso cérebro foi moldado para buscar sinais sociais o tempo todo. Ele analisa ali a entonação, o ritmo, a expressão facial e até a respiração do outro, né, para ver se está mais rápido, mais devagar. São pistas que juntas elas dizem muito mais do que simplesmente a frase literal, né? E quando essas pistas comunicam desaprovação, o nosso corpo efetivamente reage, né? Você sente um aperto no peito, uma tensão nos ombros, né? Uma coisa muscular, uma ansiedade que você não sabe de onde veio. E para aliviar isso, o que você faz? Você acaba reconsiderando a sua ideia, a sua posição. E o curioso é que a decisão final não parece imposta. Ela parece que foi sua. Só que no fundo, ela não foi, né? Não é o que a pessoa fala que muda a decisão, mas o que você sente diante do que ela fala que faz com que você mude. Mas por que a psicologia reversa, então, funciona? Olha, existem mecanismos psicológicos que explicam muito bem por que ela é tão eficaz assim com o ser humano, né? O primeiro deles é o gatilho da reciprocidade, que é usado até no marketing digital, né? Quando alguém parece abrir mão ou se colocar como vítima, a gente sente a necessidade de compensar essa pessoa. Isso acontece porque socialmente a gente aprende que relações só funcionam se houver essa troca, né? O segundo ponto é o medo da perda do vínculo, né? Desse vínculo com essa pessoa que você considera bastante. E alguns estudos da neurociência eles mostram que o nosso cérebro ele interpreta o risco de rejeição social de forma parecida com a dor física. E não é uma metáfora, é literalmente a parte lá do córtex cingulado anterior, ela é ativada tanto quando você leva, por exemplo, um corte na pele, quanto você sente alguma exclusão, né? O terceiro ponto é o viés da conformidade.
O famoso experimento aí de Solomon Asch mostrou que muitas pessoas preferem uma resposta errada só para não destoar do grupo, né? Aquela conformidade social. Essa tendência que nasce de uma busca por harmonia, por fazer parte de um grupo, faz com que você entenda essas frases sutis e que elas tenham força como argumento na sua decisão. O quarto ponto é a aversão à perda. E segundo Daniel Kahneman, a gente sente a dor de perder algo com muito mais intensidade do que a alegria de conquistar alguma coisa, né? Assim, quando uma frase surge e você pensa que você pode perder a aprovação, perder o respeito ou o próprio vínculo com essa pessoa, a tendência natural é você recuar, né? A gente não cede porque a frase é convincente, mas porque o medo de perder pesa mais do que a vontade de ganhar nesse sentido, né? Cada vez que você cede, você reforça para o outro essa estratégia e que ela funciona, né? Não necessariamente porque ele é o manipulador consciente, mas porque a relação aprende a se estruturar dessa maneira, né? É como se a água fosse passando ali no leito de um rio, né? Quanto mais vezes ela passa naquele mesmo ponto, naquele mesmo caminho, mais fundo ela vai cavando aquele buraco. Isso explica porque algumas pessoas sentem que perderam a voz num relacionamento, né? Não foi uma grande renúncia que aconteceu de um dia para o outro, mas foram muitas pequenas concessões que acabaram se acumulando ali ao longo do tempo. As armadilhas emocionais, elas não nascem grandes, elas crescem das concessões diárias, que são tão pequenas e às vezes tão insignificantes para a gente, né, que parecem invisíveis, mas no fundo elas não são. A psicologia reversa emocional, ela é um arsenal de pequenas jogadas, como se fosse ali um xadrez, né? Frases leves, às vezes o silêncio, aquele silêncio prolongado, ou pausas calculadas, aquele olhar, aquela cara fechada. Nenhum deles parece capaz de mudar a sua vida de uma hora para outra, né? Mas juntas ao longo do tempo elas vão criando um padrão que influencia a sua tomada de decisão diária sem que você perceba. E não se trata de demonizar quem usa essas frases. Muitas vezes a pessoa nem tem consciência do que ela está fazendo, né? Mas trata-se de perceber que você, sem notar, pode estar entrando nesse jogo que você nem escolheu participar, né? Nem sempre é a força de uma palavra que vai te prender. Às vezes é a soma desses momentos silenciosos que você nunca se questionou, né? A manipulação externa, ela só ganha força quando ela acontece e encontra aí, vamos dizer assim, um eco dentro de você, né? Quantas vezes você já tomou uma decisão e logo depois ouviu aquela voz interna sussurrando? Se você estiver errado? E se você magoar essa pessoa? E se você perder esse relacionamento por causa exatamente disso? Essa voz, ela não é uma invenção do momento. Ela é construída ao longo da vida, a partir de experiências, histórias da sua infância, crenças que você foi construindo, que você absorveu ao longo do tempo, e que acabou se tornando algo do seu dia a dia, algo que te traz ali segurança no mundo, né? Se alguém próximo diz, faz como você acha melhor, e por dentro você carrega alguma crença de que desagradar é perigoso, a frase com certeza ela vai bater com uma força totalmente diferente, né? Não é só a manipulação externa, é o eco interno que transforma esse gesto ou essa frase numa prisão, né? Algumas crenças são especialmente perigosas porque elas criam vulnerabilidades emocionais. Elas se tornam como portas destrancadas que acabam facilitando a entrada de qualquer frase que carrega ali algum subterfúgio, né? Preciso agradar para ser amado. Essa talvez é a frase mais comum, né? Pessoas que cresceram em ambientes onde o amor vinha condicionado a uma obediência, ou aprender a associar ao amor ou afeto a uma aprovação, seja no colégio ou em casa, você percebe que discordar para elas parece um sinônimo de perder o vínculo, né? Ou, por exemplo, errar é imperdoável. Quando a ideia de falhar, e isso acontece muito com criança, né? Quando a ideia de falhar é uma ameaça do seu próprio valor, qualquer dúvida que trouxerem ali vai transformar isso em uma crise. O medo de estar errado acaba te paralisando e faz com que você ceda a opção da outra pessoa. É aquele pai que vira para o filho e fala assim, você tem certeza? E aí já vai criando essa crença, né? A opinião do outro vale mais do que a minha, é uma outra crença. E essa aqui traz uma balança interna inclinada para fora sempre, né? Mesmo quando você tem argumentos que você acha que são sólidos, que são ótimos, a visão do outro acaba tendo um peso muito maior e você acaba confiando muito mais, não ousando ali trazer o seu ponto de vista, não. Não é a frase do outro que acaba te derrubando, mas a crença de que ele entende mais, ele sabe mais do que você, que faz com que você mude de ideia. E como funciona esse ciclo de manipulação?
É bem simples, tá? O outro lança a frase ambígua, ou até um silêncio, né? A sua mente vai interpretar isso como um risco de rejeição, um risco de que você não seja amado. Suas crenças limitantes vão confirmar isso. Olha, ceder agora é mais importante, é mais seguro para você manter a relação. E você vai abrir mão da sua decisão para tomar a decisão que o outro quer, né? A cada repetição, o ciclo vai se fortalecendo e, com o tempo, esse ciclo se torna praticamente automático, vira ali um hábito, né? Você já não espera mais a cobrança explícita, porque a sua própria mente faz o trabalho muito antes, mesmo que o outro nem precise falar. E a boa notícia é que é possível interromper esse ciclo. O segredo não é lutar contra a manipulação externa só, mas fortalecer o seu terreno interno, onde você possa criar ali raízes para que você tome a decisão de forma mais consciente, né? Então eu vou te explicar aqui como vencer esse ciclo de manipulação. O primeiro passo para sair dessa prisão emocional é identificar quais crenças estão por trás das suas reações, das suas decisões, né? Muitas vezes você nem percebe que responde ali automaticamente porque tem uma ideia antiga guiando ali de forma bem subjetiva a sua decisão, né? A sua mente, né? Um exercício simples é escrever frases como: olha, frases relacionadas às suas crenças. Para ser amado, eu preciso disso. Quando eu discordo, eu sinto isso. Se eu erro, isso significa para mim tal. O objetivo não é deixar essa frase bonitinha ou editar ela, é justamente trazer o que está escondido ali para a tona, para que você entenda qual é o pensamento, o sentimento que isso te traz. E esse inventário de emoções, ele funciona como um mapa, ajudando você a entender os seus padrões e como eles influenciam as suas escolhas sem que você perceba, né? E depois que você identifica essas crenças, aí sim é a hora de você questionar. E esse processo é chamado de reestruturação cognitiva, né, na psicologia. E ela consiste basicamente em trocar esses pensamentos que são distorcidos, né, que são crenças, por outros que são mais realistas e mais, vamos dizer assim, funcionais. Então vamos trazer aqui um exemplo. Eu preciso agradar para ser amado. A alternativa funcional é: eu posso discordar e ainda assim eu vou ser respeitado, eu vou ser amado. Essa troca não é só uma frase positiva, mas ela recalibra ali a sua mente, né, o pensamento. Ela dá um novo significado. A psicologia cognitivo-comportamental, ela mostra que os nossos pensamentos, elas influenciam diretamente nossas emoções, que por sua vez guiam os nossos comportamentos, né? Ao alterar esse pensamento, você abre espaço para mudar a sua forma de reagir às suas ações de outra maneira, né? Uma ferramenta que é muito utilizada para essa reestruturação é chamada de técnica ABC, né? Também é da TCC, da terapia cognitivo-comportamental. E ela ajuda a separar o que aconteceu de fato da interpretação que você deu ao que aconteceu. Vamos ver um exemplo aqui? O A é a situação. O que aconteceu? Alguém disse, faz como quiser, nesse caso, tá? O B é a crença ou o pensamento que veio. Como é que você interpretou isso? Se eu fizer algo do meu jeito, eu vou decepcionar essa pessoa. E o C é a consequência, né? A emoção ou a ação gerada. Isso me gerou ansiedade e eu recuei. Essa técnica mostra que não é a situação que determina a sua reação, mas a crença que você coloca nesse meio do caminho, né? Um outro recurso importante é você ter uma lista dos seus valores pessoais e eles funcionam como uma bússola, né? Para te dar ali o seu norte. Então, lista ali os 5 principais valores que você entende que são inegociáveis e eles vão orientar a sua escolha. Pode ser família, liberdade, respeito, autenticidade, crescimento, enfim. Cada pessoa tem os seus valores, né? E antes de responder a uma situação onde você sinta essa pressão, releia essa lista e lembre que você não precisa de aprovação externa para você se posicionar. Você já tem critérios internos que, nesse momento, estão muito claros, né? E, por fim, pratique o distanciamento emocional. O que isso é? Imagina a cena como se você estivesse num filme e você estivesse sendo um observador olhando esse filme, né? Esse simples exercício de te tirar ali do cenário reduz a intensidade daquele momento porque ativa áreas do raciocínio lógico, como por exemplo o córtex pré-frontal, e diminui o domínio da amígdala, que a gente falou que é ligada ali ao medo, ligada às emoções. Assim, em vez de você reagir naquele modo automático, você ganha clareza para que você tome a decisão que você acha da forma como você imagina que é a melhor, né? Mas e quando você ainda precisa responder a essa manipulação emocional? A reação de confronto direto, ela pode gerar ali uma certa defensividade, pode escalar o conflito e até reforçar a imagem de que você é a parte difícil dessa relação.
A chave aqui está em praticar respostas que sejam firmes, que coloquem seus limites e ao mesmo tempo sejam respeitosas, né? É como segurar o volante de volta sem arrancar ele da mão do outro, né? Então eu vou trazer aqui 5 técnicas simples para você aplicar no seu dia a dia para trazer esse volante de volta, tá? A primeira é o espelho neutro. E como é que ela funciona? É repetir a frase do outro de forma neutra, sem ironia ou sem sarcasmo, porque muitas vezes esse sarcasmo vai acabar escalando esse cenário. Quer ver um exemplo? A pessoa fala, faz como você achar melhor. Você fala, sim, eu vou seguir com a minha decisão. Ou seja, você está repetindo com as suas palavras a frase do outro. E por que isso funciona? Ao devolver essa frase, você mostra que você ouviu, mas que você não está entrando nesse joguinho da outra pessoa. É como cortar esse fio sem deixar ser conduzido por ele, né? A segunda técnica é a clareza direta. E como é que ela funciona? Perguntar abertamente qual é a expectativa do outro. É virar e, quero ter certeza de que eu entendi. Você prefere realmente que eu faça assim, assim, assado? E por que isso funciona? Quando você se posiciona, esse jogo da psicologia reversa, ele não vai funcionar. Ele só sustenta quando as intenções ficam ali nas entrelinhas, né? Então, quando você pede clareza e quando você traz o seu entendimento, explicitando isso, você acaba com esse jogo, né? A terceira técnica é a pausa estratégica. Ela é mais ou menos assim. Não é você responder de imediato ali na emoção, né? É respirar, mudar de assunto. Se precisar, você volta depois nesse assunto. Então, por exemplo, você recebeu uma frase mais pesada que você precisa pensar, então você fala, olha, eu vou pensar e daqui a pouquinho eu te dou uma resposta. E tudo bem, e funciona porque essa pressão emocional, ela precisa desse impulso, né? O impulso que vem lá da amígdala. E quando você pausa, você tira a força desse momento e dá a força para a razão, né? E retoma ali o controle da decisão. A quarta técnica é a reafirmação dos seus valores. Lembra que eu falei dos valores? Então, aqui é o momento onde você vai usar eles, né? Então você vai trazer de volta os seus valores e vai levar isso para outra pessoa. Você vai falar, eu entendo o seu ponto de vista, mas a escolha que eu fiz aqui, ela está alinhada com o meu próximo passo e eu preciso do apoio da minha família, por exemplo. E isso funciona porque os valores são inegociáveis, né? Você muda o centro da conversa. A questão deixa de ser sobre agradar o outro não e passa a ser sobre a autenticidade, quem você é. E a quinta técnica é a pergunta reflexo. Como é que ela funciona? Devolver a fala em forma de pergunta, convidando o outro a refletir. Então, a pessoa pode chegar para você, igual aquele primeiro exemplo, faz como você quiser. E você fala, e o que exatamente você imagina que eu quero nesse momento? Por que isso funciona? Em vez de você se defender ou reagir, você coloca o outro diante do próprio argumento. E isso desarma ele, e a pressão passa a fazer do lado dele, né? O diálogo fica mais consciente, né? Muita gente cai na armadilha de se explicar em excesso. O problema é que cada justificativa abre também um espaço para que você tenha novos contra-argumentos, né? Quanto mais você fala, mais munição você oferece para o outro e ele com certeza vai usar isso nessa manipulação, né? Respostas simples, curtas e seguras, elas são muito mais eficazes nesse cenário, né? Elas encerram aquela linha de discussão e elas reduzem a chance de que a manipulação continue. Vale lembrar, ser influenciado não é ruim de forma total, né? Todos nós, de certa forma, somos influenciados em algum momento da nossa vida e às vezes diante de ideias que são boas, com bons argumentos, com conselhos bons. Isso é uma influência saudável, que enriquece a relação e que fortalece os nossos vínculos. O problema surge quando a influência deixa de ser uma escolha e vira uma obrigação silenciosa, quando você não muda de ideia porque você quer, mas sim porque você tem medo de decepcionar o outro. A fronteira é clara. Respeito mútuo promove crescimento. Manipulação aprisiona você, né? Na influência saudável, você escolhe mudar. Na manipulação, você desiste da sua decisão. Neutralizar a psicologia reversa, emocional, não é virar as costas para quem você ama ou para quem você tem algum respeito. É aprender a enxergar esses fios invisíveis e, pouco a pouco, ir cortando eles, né? Como se você deixasse ser a marionete. É lembrar que a liberdade não está em não ser influenciado nunca, mas em saber quando essa influência é uma influência saudável e quando ela é uma manipulação, uma prisão emocional. A cada vez que você responde com calma, reafirma a sua autonomia e ensina o outro a te respeitar, isso se torna também uma via de mão dupla, né? Essa prática fortalece não só a sua liberdade, mas também a qualidade das suas relações. E se esse conteúdo fez sentido para você,
compartilhe ele com alguém que precisa ouvir essas palavras, né, hoje e tomar alguma decisão de como ela leva os seus relacionamentos. Não deixe de assinar também o canal e acompanhar os próximos episódios e me diga aqui nos comentários qual foi a frase mais comum de psicologia reversa que você já ouviu e como é que você soube lidar com ela, tá? E se você quiser se aprofundar ainda mais, conheça o programa Fora de Série, que é o meu treinamento completo para quem deseja desenvolver disciplina e foco e autoconhecimento para viver com mais clareza e mais autenticidade. O link vai estar aqui na descrição do episódio e caso as inscrições estejam encerradas no momento, você vai encontrar uma lista de espera para ser avisado assim que uma nova turma abrir. E eu espero que você tenha gostado, te vejo semana que vem, um abraço e até lá. Tchau, tchau.